3. Mateus 3. Versículo de número 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas vem aquele que vem após mim, e é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso aqui é profundo. E em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Meus irmãos, palavra esta de João Batista acerca da chegada do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. João Batista, o profeta, que depois de 400 anos de silêncio, Deus o levantou para preparar o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que ele tinha uma roupa diferente. Ele tinha veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E ele comia coisa estranha. Ele se alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. 400 anos de crise espiritual. 400 anos de silêncio. Deus levanta alguém. E o púlpito de João Batista não era lindo como o nosso. As catedrais que ele pregava não eram como as que existem hoje. O altar que João Batista, Deus o colocou para pregar, era o deserto. Então, depois de 400 anos, Deus levanta alguém, Luiz Gustavo de Souza, com roupa estranha, com hábito alimentar estranho, pregando no deserto. E a Bíblia diz que a mensagem de João Batista não era uma mensagem de autoajuda, não era uma mensagem de teologias da prosperidade, a mensagem como diz o Feliciano, do doutor Laí Ribeiro. Não, ele trazia consigo uma mensagem a qual Deus mandou ele pregar. E ele gritava: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos.
e se arrependam dos seus pecados. Ele continua: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E continua: o machado está posto na raiz de toda árvore. Está colocado. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Que mensagem! Alguém poderia olhar para esse pregador e dizer assim: não vai durar nada, ninguém vai querer ir lá. Primeiro, nenhum banco duro para sentar não tem. Tem que ir no deserto. Deserto é lugar difícil, muito quente, difícil para ficar. E outra, a gente vai lá para ouvir ele, a mensagem dele é sobre arrependimento, machado na raiz, árvore para o inferno, o fogo não apaga, raça de víboras. Engana-se quem pensa que se falar a verdade esvazia a igreja, que se falar a verdade perde o público, perde o povo. Não, existe sim uma dificuldade para quem vai ouvir aceitar logo de cara, né? Porque o camarada ia lá no deserto para ouvir João Batista pregar. João Batista não apresentava assim: está conosco a irmã Marciele e o irmão Lorenzo. Marciele, receba essa palavra do Senhor. Não, raça de víboras, cobras. E quando ele olhava, ele via uns fariseus para o meio, víboras. Mas a Bíblia diz que Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão iam até João Batista. Por quê, pastor Jefferson? Porque o povo, por mais que seja difícil de lidar com ele, o povo está cansado de sempre os mesmos, a mesma ladainha, papo de fariseu, teologia de saduceu, ensinamento de escriba, tradição forte do judaísmo. Porque Jesus, quando também pregou para esta geração, ele dizia: vocês são sepulcros caiados, por fora está ajeitado, mas por dentro está podre. Os fariseus não suportavam ouvir Jesus pregar. Quando Jesus pregava, alguém dizia: que doutrina este homem tem? Ele não prega como os fariseus, prega firme, prega a verdade. E João Batista, no deserto, falando duro, falando do machado, falando do inferno, falando do arrependimento, falando das cobras, falando do fogo, recebia público no deserto. A Bíblia diz que eles disputavam para ver quem era batizado primeiro, porque alguém, depois de um tanto tempo de silêncio, veio e falou a verdade. Não é diferente nos nossos dias. Deus está levantando profetas em nossos dias, com uma mensagem diferente dos fariseus dos nossos tempos. Porque tem muita gente já nos templos, nos altares, nos púlpitos, nas igrejas, pregando como um fariseu, ensinando como um saduceu, vivendo como um escriba, igreja fria, gelada, difícil de ouvir um glória, de ver uma lágrima, de ver um batismo com o Espírito Santo, de ver uma profecia, de ver uma revelação. De vez em quando eu saio para ministrar, e tem local que é onde eu passo, eu sinto uma saudade do nosso barulho, porque, meus irmãos, nós precisamos ser voz de Deus.
Que adianta falar numa grande catedral se não formos a voz de Deus? Na época em que estamos vivendo, precisamos ser voz de Deus. Deus tem que falar na minha boca, no meu coração, na minha mente, no meu ouvido. Quando eu abrir a boca e gritar as palavras que o Senhor me der, alguém tem que ouvir, por mais que não goste, tem que entender que é Deus que está falando. É melhor ser voz de Deus no deserto do que ser voz dos homens em grandes palcos, nos palácios, nas câmeras dos vereadores por aí, lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Um monte de gente fala, mas é raro alguém subir lá e falar com a voz de Deus. Nas maiores mansões da terra, nos homens mais famosos da terra, os mais poderosos da terra, como é difícil ouvir Deus através destes. Como é difícil, a não ser se for algo excepcional, algo que Deus vem e manifesta e faz acontecer. De alguém ouvir Deus falar na Rede Globo, de alguém ouvir a voz de Deus na Bandeirantes, de alguém ouvir a voz de Deus na Record, de alguém ouvir a voz de Deus na Netflix. Mas Deus está bradando para a Igreja Assembleia de Deus Missão no mês de fevereiro de 2021. Eu quero que você seja minha voz. Eu sou a voz que clama no deserto, prego no deserto, mas é no deserto que Deus vai me honrar. E ele começa dizendo: Deus está tratando com vocês. O machado está na raiz. Se não tiver com fruto bom, lá embaixo ele continua dizendo: na mão do Senhor está a pá, e ele limpará a sua eira. Ele limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Deus está dizendo: machado está posto, através da nossa voz, da voz de João, na árvore. A árvore são todos os homens. Machado está em toda a árvore. Olhou, deu tempo, tem que produzir alguma coisa, tem que produzir algum fruto. E ele já diz: frutos dignos de arrependimento. Se não tiver fruto, será cortado. E se tiver pronto, se o trigo tiver no jeito, será colhido. Porque duas coisas Deus está fazendo no planeta nesses dias, que é um absurdo se alguém não percebeu ainda, que Deus está fazendo limpeza e colheita. O machado está passando, irmãos. E quando ele vai lá no seu trigo e está preparado, ele recolhe. E aquela árvore que não quis ouvir a voz de Deus que clamava no deserto, a mãe que pregou para o filho a vida toda e ele não saiu das drogas, do mundo do pecado, aquele que não quis ouvir o pastor que o ensinava, preferiu a prostituição, preferiu as drogas, o mundo, a criminalidade. Infelizmente, o Senhor tem permitido eles serem ceifados. Nunca antes foi recolhido tanto pastor como nos nossos dias. E nunca antes Deus fez tanta limpeza como nos nossos dias. Porque tem muita gente achando que é imortal nessa terra. Nós estamos aqui somente para uma preparação. Está preparado? O Senhor colhe,
e leva para morar na Nova Jerusalém, naquele céu de glória. Quem vai morar lá, levanta a mão e glorifica o Senhor. Não tem fruto de arrependimento, esgotou-se, não deu ouvido a Deus, às promessas de Deus. Deus tem permitido o machado passar, e não adianta a gente gritar, Deus fez, não adianta a gente espernear, Deus fez. Deus está trabalhando na face desta terra. E eu vou dizer uma coisa para vocês: hoje pode ser o nosso último culto. Tudo bem para vocês? Hoje pode ser a sua última oportunidade. Hoje pode ser a última mensagem. Foi isso que João estava dizendo. O machado está aqui. Mas se eu fosse vocês, se batizava mesmo, se arrependia dos pecados, e fica sabendo de uma coisa: eu na verdade batizo com água para o arrependimento, mas vem aquele que é antes de mim, é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo entra na pregação de João em duas situações: o fogo do Espírito e o fogo que queima a palha. Porque o fogo de Deus, ele é fogo consumidor, e ele também é fogo purificador. E se tem uma coisa que Deus manda, é fogo. A Bíblia diz: a minha palavra é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como fogo. A Bíblia diz que existem brasas de fogo no altar de Deus. E o anjo pegou o serafim, uma tenaz tipo de uma tesoura, e Isaías foi olhando e falou assim: ai de mim, agora eu vou morrer porque eu vi o Senhor, agora chegou o dia da minha morte, agora eu estou lascado, agora eu vou para o inferno porque eu falo demais, os meus lábios são impuros, e eu estou vendo um anjo descendo com um abraço de fogo, vai me matar, vai me matar, vai me matar. Não, Isaías, o fogo vai curar o seu problema, que é a sua boca. Você tem sido muito fofoqueiro e falador, mas Deus te chamou para ser profeta, então recebe fogo na boca agora. Aí Isaías estava preparado e ouviu uma voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí depois que o fogo tocou nos lábios, Isaías disse: agora eu posso ir, envia-me a mim. E Deus colocou Isaías como profeta. O fogo de Deus está aqui entre nós, não para te queimar e te lançar para o inferno. Não, 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 não. Eu profetizo que ninguém aqui vai para o inferno. Dá para dar glória a Deus por essa mensagem? Eu profetizo que o fogo de Deus vai te purificar, vai te tocar, vai te queimar, vai te encher, vai te envolver, vai te fazer um crente bom e preparado. Você precisa de um batismo com fogo, Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. Tem fogo aí? Já vou encerrar. Você precisa sentir o fogo. Você precisa pisar no fogo. Você precisa se envolver no fogo. A Bíblia diz: e o fogo arderá no altar, e não se apagará. Esse fogo de Deus, o Lourenço já está no fogo. Esse fogo de Deus é aquele que eu quero que venha sobre nós agora. Nós vamos participar da ceia, que Moisés viu na sarça, que o menino pregou ontem aqui. Moisés, sim Senhor, tira a sandália
dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Esse lugar é santo, o Senhor é santo, aqui tem fogo. O que chamou a atenção na sarça, irmão Anderson, irmã Josi? É que o fogo pegava nela, ela queimava, mas o fogo não consumia ela. A nossa geração precisa receber o fogo do Espírito dentro da sua alma. Por isso que muitos entre nós não sentem nada, não conseguem orar 10 minutos de joelho, não conseguem fazer um jejum durante a semana, não conseguem chorar na presença de Deus. É muitos frios, sem azeite na cabeça, sem fogo na alma, sem fogo no coração. A Assembleia de Deus no Brasil está se esfriando, mas Deus está dizendo: eu ainda tenho brasas, que eu vou fazer um fogaréu. Eu profetizo um avivamento final sobre nós, sobre a igreja, sobre os obreiros, sobre o sonoplasta, sobre o diácono, sobre o cooperador, sobre os pastores. Imaginou pastor sem fogo de Deus? Imaginou cantor sem fogo de Deus? Imaginou evangelista sem fogo? Que futuro que vai ter, que sucesso que vai ter? Deus quer crente cheio de Deus, cheio de fogo na vida. Coração quente, batismo de fogo. Agora, eu preciso desse fogo. Que fogo que é esse? É o fogo que me purifica, é o fogo que me reveste, é o fogo que me envolve, é o fogo que me toca, é o fogo que, quando receberam as línguas, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Como que é como de fogo? É um mistério, porque quando Moisés vê a sarça pegando fogo e não se consome, por quê? É um mistério. Como que eu vou expressar uma língua como de fogo? Como um batismo de fogo. Hoje o menino foi batizado, ele foi imergido por completo na água, batismo de fogo. Porque tem gente que tem uma pontinha de fogo, uma faísquinha de fogo. Fale em língua uma vez por mês, e olha lá ainda. Quando é congresso, só uma faísquinha, pouquinho. Você pediu para Deus falar com você hoje? Está precisando de milagre? Tá? Deus está dizendo: se encha de fogo hoje, mergulha no fogo, toma um banho de fogo, toma um banho de fogo, toma um banho de fogo. Nós vamos participar da ceia agora do Senhor, mas vamos participar cheio de Deus, irmãos. Foi uma semana de oração, uma semana de consagração, para esse momento tão especial. Espírito Santo e com fogo. Quem não estiver pronto, quando Deus olhar para o fruto e não ver nada do que eu falei de coisa boa aqui, só de coisa ruim. Mas, se estiver preparado, se estiver no jeito, se estiver debaixo do fogo, se arrepender, o Senhor vai recolher esse trigo, o Senhor vai se alegrar desse fruto. Eu convido a igreja para ficar de pé.
Quero fazer uma pergunta hoje. Existe porventura alguém no nosso meio que estava parado, sem congregar, sem participar de ceia, sem frequentar os cultos, sem frequentar a igreja, e quer retornar à presença de Deus? Se tiver alguém no nosso meio desse jeito hoje, levanta a mão que eu quero orar por você. Você que deseja. Tem alguém? Pastor Jefferson, eu quero retornar hoje. Eu preciso da comunhão do Senhor. Temos alguém? Existe alguém no nosso meio que ainda não é evangélico e deseja aceitar a Jesus, a se entregar a Jesus? Hoje Deus está te chamando. Existe alguém? Se tiver, levante a sua mão que eu quero orar por você. Amém, um apelo já foi feito. Deixa eu orar. Quero orar pelo pão.